A gente vai começar esse horário falando a respeito de uma mudança que vem sendo implantada pela Prefeitura nas últimas semanas em São Paulo, nas ciclovias da cidade. Primeiro, muitas delas sumiram. Ou porque a tinta acabou desgastada, ou porque fizeram recapeamento e não repintaram a ciclovia. Agora, o que a Prefeitura diz é que realmente não vai mais pintar essas ciclovias de vermelho. A pintura é diferente agora, então a ciclovia vai ter asfalto, na cor do asfalto mesmo, e para segregá-la das faixas de carros, vão ser pintadas duas faixas, uma branca e uma vermelha. E a gente quer discutir o assunto, saber se essa medida é a mais apropriada ou não. Por isso a gente está em contato com quem entende do assunto para opinar. A Aline Cavalcante é diretora da Ciclocidade, uma ONG muito respeitada que fala a respeito disso aqui com a gente agora. Né, Aline? Obrigada por nos atender e um bom dia para você. Oi, Ana Paula. Bom dia. Bom, Aline, direto a esse ponto, então. Essa nova sinalização te parece ser a mais adequada ou pode colocar os ciclistas em risco? Bom, a questão do novo padrão que a Prefeitura divulgou em relação às ciclovias, ele foi discutido, ele foi apresentado para a gente dentro da Câmara Temática da Bicicleta, que é um espaço técnico vinculado ao Conselho de Transportes. Porém, ele estava associado a um planejamento cicloviário. Então, o que a gente falou na época para a Prefeitura foi que algumas áreas, especialmente de cruzamento e áreas um pouco mais complexas, precisavam continuar com a pintura vermelha. Inclusive porque é uma resolução do próprio Denatran, que fala sobre chamar atenção no trânsito, mas que as outras infraestruturas, o que mais preocupa a gente, na verdade, não é exatamente a cor da via. É a sinalização, os tachões, eles precisam ser colocados de uma forma mais segura para não derrubar os ciclistas e garantir que os carros não invadam a via. Acalmamento do tráfego, educação no trânsito. Tem uma série de outras medidas que pra gente, além do planejamento em si, né? Então, espalhar mais ciclovias pela cidade, levar para as periferias, conectar as que já existem com as outras, fazer manutenção das que já existem. Então, independente da cor, que inclusive um dos argumentos que o secretário de Transporte utilizou foi para a economia, né, de tinta. Então, a gente falou, então já que vai economizar dessa forma, dá para ampliar e pintar em outros lugares. Ele falou que sim, que uma das ideias é exatamente essa, economizar na tinta para sobrar dinheiro para fazer mais infraestrutura. Então, se para a gente mudar a cor da ciclovia, mas isso significar que a malha cicloviária se expanda e conecte com outros pontos da cidade, para a gente está tudo bem. Bom, então, a princípio, foi isso que a Prefeitura acertou com vocês, né? Que seriam pelo menos os cruzamentos mantidos em vermelho e há uma previsão de expansão, então, da malha cicloviária. Isso são discursos, né? A gente tem ouvido muito discurso da Prefeitura e pouca prática em relação a isso. Muita conversa acontece, há promessas, mas, assim, na prática, a gente não está vendo isso acontecer. Pois é, e inclusive muitas pessoas reagiram a essa nova sinalização da ciclovia com medo justamente de que o motorista invada. A gente aqui na rádio já cansou de receber imagens, cobrar a prefeitura de fiscalização também, porque até com a ciclovia pintada de vermelho, tem carro que passa na ciclovia. Sim. Porque em alguns lugares a ciclovia é duas mãos juntas, né? Não é uma mão de cada lado da pista, então acaba sendo larga a ponto de caber um carro. Só que o carro não tem que passar por lá. Esse tipo de sinalização, mesmo com os tachões, com esses olhos de gato, não é mais perigosa, então. Da maneira que foi colocada, não é um problema. Não, é que assim, a faixa da bicicleta, ela não pode existir sozinha, né? Essa medida, ela pressupõe outras medidas no entorno do viário. Entre elas, medidas de acalmamento de tráfego. É importantíssimo que onde tem ciclovia, onde tem projeto para ciclovia, se faça uma readequação viária. Os carros eles têm que andar até no máximo 50 km por hora, o que já é bastante. Você vê em vias fora do Brasil, você tem vias com compartilhamento de bicicleta que a velocidade máxima não passa de 30 km por hora. Por quê? Porque você tem pessoas ali completamente desprotegidas e vulneráveis, não só ciclistas, mas pedestres também. Então, além da ciclovia, precisa ter um acalmamento de tráfego, fiscalização. Acontece mesmo de motorista invadir a ciclovia. O que não pode é passar impune esse tipo de comportamento. Ele não pode ser uma regra. Ele tem que ser uma exceção que é fiscalizada e é punida. Tem multa, tem perda de pontos na carteira, enfim.
O que a gente não quer é que qualquer solução para bicicleta seja uma solução cara, complexa e que exija uma grande reforma no viário. Então, fazer, por exemplo, ciclovia no canteiro central, ela pode ser uma solução em algumas avenidas, né, porque ela é totalmente segregada do trânsito, mas ela gera muito impacto, né, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista de obra mesmo. Fazer ciclovia, fazer uma estrutura para bicicleta é muito mais barato e muito mais simples do que isso. É pintar uma faixinha mesmo, garantir fiscalização e sinalização e acalmamento de tráfego. O que não dá é para a gente colocar uma ciclofaixa numa via com alta velocidade e não garantir que os veículos sejam ali preparados para receber esse tipo de veículo, né? Sim. Porque a bicicleta ela é um veículo. Muitas vezes ela não está ali só passeando. E mesmo que estiver passeando, não tem problema. O problema precisa ter uma série de outras medidas de acalmamento de tráfego e de compartilhamento da via. A gente prefere muito mais compartilhar com motoristas nessas condições do que sempre estar segregado. Porque não é sempre que a gente vai ter uma ciclovia segregada. Esse que é o ponto. Sim. O ideal é que a gente consiga, de fato, conviver, né? Não é tão difícil conviver, né? Então, em São Paulo nada é simples, né? Quando a gente fala de mudanças no trânsito, no viário. Mas 2 vias da cidade, pelo menos, já passaram por essa mudança e ganharam nova pintura de sinalização. A Engenheiro Caetano Álvares, na Zona Norte, e a Líbero Badaró, no centro. E a Líbero Badaró teve uma outra mudança também, né? A prefeitura colocou as vagas de zona azul ao lado da ciclovia. Então, os carros não passam nem na zona azul, na vaga de zona azul, eles passam mais afastados da ciclovia. O único risco que pode haver é, sei lá, alguém abrir uma porta na hora que estacionar o carro e não ver alguém. Risco. Pois é, então esse tipo de modelo também é bacana, é algo que pode ser levado para outras vias? Assim, a gente tem visto várias cidades do mundo um tipo de planejamento urbano que coloca o estacionamento ao lado da ciclovia. Isso existe, é bem sucedido em várias cidades. O que precisa colocar em discussão primeiro, que o motorista, quando para nessas vagas de zona azul, prestem atenção nos ciclistas e nos pedestres, nos motoristas, enfim, prestem atenção. Não é pedir muito o motorista prestar atenção. Então é isso, presta atenção, olhar no retrovisor e garantir que não está passando ninguém naquele momento. Uhum. E aí uma outra discussão, que enfim, não é para agora, mas a gente vai fazer em algum momento, é que estacionamento em via pública é privatização do espaço público. Então, várias cidades do mundo também têm feito esse debate de uma forma muito madura, de começar a evitar que os carros estacionem na rua, porque isso é uma privatização do espaço. Você coloca o espaço público a serviço de um carro parado, que não permite o fluxo de outros carros, de motos, de bicicletas, de pedestres, de aumentar a calçada. Então, também tem esse debate que precisa ser feito sobre o uso do nosso espaço público. É o uso mais inteligente? Você tirar, 7 metros de uma rua para colocar estacionamento de carro parado? Então, também tem esse debate. Mas, por hora, que eu sei que agora colocaram essa zona azul do lado da ciclovia, é uma medida que acontece em outras cidades e tá tudo bem, não tem problema esse tipo de situação. A questão é só o motorista, óbvio, mais uma vez, prestar atenção no seu entorno. Usar o retrovisor, que qualquer motorista precisa fazer, né? Olhar o retrovisor antes de abrir a porta. Olha, só para a gente fechar, o nosso ouvinte Felipe mandou um questionamento aqui falando sobre a tinta que era usada nas ciclovias. Ele disse que é ciclista há muitos anos, há 18 anos, e fala que a tinta usada na ciclovia virava um sabão, era escorregadia demais e trazia, inclusive, insegurança para o ciclista. Então, com esse asfalto, inclusive, é mais um ponto positivo? Assim, as primeiras medidas adotadas pela gestão anterior em relação às ciclovias tiveram muitos problemas, tem falhas, tem coisas para melhorar. Uhum. A postura que a gente adotou na associação, né, a Ciclocidade é a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, era de questionar essas coisas pontuais, mas sem levar a cabo que o problema não era o planejamento como um todo. A gente não queria colocar em xeque a política pública. O nosso medo de criticar essas coisas era que a sociedade entendesse que então vamos tirar a ciclovia. E não é esse o ponto, vamos melhorar as ciclovias. E sim, a pintura vermelha, a gente recebe muitos relatos de que ela vira um sabão quando chove. Muitos amigos nossos já caíram, já escorregou na ciclovia por conta dessa tinta. Na época, o antigo secretário de Transporte já tinha um planejamento, um programa de mudar essa tinta, colocar uma tinta mais robusta, com um material um pouco mais aderente. Então, isso já era um questionamento que a gente tinha levado já na gestão anterior. Então, agora deixar na cor do asfalto, um asfalto bom, né, sem buraco, um asfalto decente pra gente também,
pode ser um ponto bem positivo, mas é igual como eu te falei, desde que seja conectado com outras ciclovias, que a gente aumente, melhore o planejamento cicloviário e que escute os ciclistas, né? Hoje a gente tem vários espaços de participação da sociedade civil e da prefeitura, tem ciclistas representativos de todas as regiões de São Paulo nesses espaços, dentro do Conselho de Transportes, na Câmara Temática. O que a gente só pede é que esse diálogo seja cada vez mais produtivo. A gente só quer melhorar a cidade. A gente está aqui para debater e construir soluções melhores para todo mundo. Claro. E a prefeitura sabe disso. Eles têm esse papel também de contato. A questão às vezes rola muito... A gente tem muita promessa, né? Muita vontade, muita ideia, mas na prática, pouca evolução, né? Tem pouca vontade política de fazer isso acontecer de verdade, de transformar São Paulo para uma cidade mais amigável para pedestres e para ciclistas. Bom, vamos acompanhar para ver. É isso que a gente está lutando, para que não tenha mais retrocesso. Né? É isso que a gente quer. A pintura da tinta é o menor dos problemas. O que a gente quer é que aumente o número de ciclovias e ciclofaixas. Sem dúvida, que o ciclista fique cada vez mais seguro e não prejudique também ninguém saia prejudicado nessa história. Vamos acompanhar para ver como é que esse plano vai ser implantado então. Aline, obrigada, por conversar com os nossos ouvintes e um bom dia para você. Obrigada a vocês, bom dia a todo mundo. Obrigada, Ana Paula. Aline Cavalcante, diretora da Ciclocidade, falando com a gente aqui na Rádio Trânsito, Caçula de Pneus.